Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos dar prosseguimento aqui na série de Gálatas e o tema do nosso vídeo de hoje é: não existe outro evangelho. Beleza? A gente estudou ali o versículo do 1 ao 5, né? A gente fez a introdução, o versículo do 1 ao 5, e hoje a gente vai ver o versículo do 6 ao 9, do capítulo 1, do 6 ao 9, que Paulo diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Guarde isso, outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja anátema, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Como a gente viu no nosso último episódio, né? O evangelho bíblico deixa claro que a salvação é obra de Deus do início ao fim. Sendo assim, a glória ela é toda dele. Só que tem um problema, né? Porque nós adoramos, né, ser os nossos próprios salvadores. Nosso coração ele adora fabricar glória para si. Por isso que nós consideramos as mensagens de autossalvação tão atraentes. Normalmente, essas mensagens de autossalvação elas têm duas linhas, né? A primeira linha é aquela linha religiosa, que ela vai dizer: siga essas regras e você vai ganhar bênçãos eternas, né? É por aí, faça isso que você vai ser abençoado. E a gente tem também a linha mais secular, que é: conquiste essas coisas e você será abençoado, né? Ande à altura disso que você vai ser abençoado agora mesmo, uma espécie de atalho. E secularismo, talvez você já tenha ouvido falar muito a respeito disso, mas vou trazer aqui bem brevemente o que é isso. O secularismo nada mais é do que um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus, sem referência à religião. É uma vida de qualquer forma, sem um limite moral, sem que nada acima esteja nos regulando, por assim dizer, entendeu? E a igreja cristã ela tem sido grandemente influenciada por esses conceitos mais pragmáticos do secularismo. Como que funciona o secularismo na prática? É assim, ó: se algo funciona, então é verdadeiro também para a igreja. Se essa coisa que dá certo em qualquer lugar, ela dá certo aqui na igreja também. Então, se a igreja enche, não importa que meios que estão sendo usados para que isso aconteça, não importa que meios, que coisas que a igreja tem feito para crescer, porque se está dando certo, então é a vontade de Deus. Então, não importa se a mensagem pregada é do evangelho verdadeiro. O que importa é que venham novos membros e de preferência que sejam ricos, né? E, gente, isso não é evangelho. Não é evangelho. Isso é o que? Isso é o diabo pervertendo o evangelho dos nossos dias da mesma maneira que ele estava tentando fazer na região da Galácia. Então, mais uma vez, o evangelho bíblico ele deixa claro que a salvação é obra de Deus do início ao fim. E esse era o evangelho bíblico que os líderes da Galácia estavam pervertendo, mudando a ordem. Era dele que os membros locais tinham se desviado. E, cara, compreender isso é muito importante, porque Paulo diz que qualquer mudança no evangelho significa transformá-lo em algo que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. E por que isso? Porque qualquer mudança no evangelho, por menor que seja, ela acaba pervertendo a mensagem. Por quê? Porque nós somos chamados pela graça. Pela graça. Nós somos chamados pela graça. Então, Deus nos chamou. Não fomos nós que chamamos a Deus, ou não fomos nós que nos chamamos. Então foi Deus que nos chamou. Deus nos aceitou, apesar de nós não merecermos. Essa é a ordem do evangelho. Presta bem atenção nisso. Deus nos aceita, então nós o seguimos. Essa é a ordem. Só que os outros sistemas religiosos, eles propõem uma ordem inversa.
Eles vão propor pra gente que nós temos que dar algo para Deus para que então ele nos aceite. E isso é perverter o evangelho, que é o que Paulo acusa aqui os líderes da igreja da Galácia de fazerem. E cara, presta bem atenção nisso aqui. Se você começa a dizer que para ser salvo você precisa da graça de Jesus, da graça de Cristo e mais alguma coisa como requisito para poder ser aceito por Deus, você então está pervertendo completamente a ordem do evangelho. É isso que Paulo está combatendo nessa carta, é isso que ele chama de outro evangelho. Isso não tem cabimento nenhum, Outro evangelho é nenhum evangelho, é nada. Então mudar o evangelho, no mínimo que seja, significa perder essa mensagem completamente. É muito interessante que Martinho Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte, ele dizia, né? Não há meio termo entre a justificação cristã e a justificação pelas obras. Não existe alternativa à justificação cristã, senão a justificação pelas obras. Se você não edificar a sua fé sobre a obra de Cristo, você vai edificá-la sobre as suas próprias obras. Então, gente, o evangelho, ele é algo acerca do que nós precisamos ser extremamente firmes. A mensagem do evangelho, ela não pode ser adulterada. Nós precisamos ser inflexíveis mesmo em relação a isso. Porque, como que eu posso dizer? Existem alguns porquês disso, né? Por que você tem que ser firme? Eu e você, nós temos que ser firmes em relação à mensagem do evangelho. Porque assim, primeiro, crer. Presta bem atenção nisso. Crer em outro evangelho significa que você está se desviando de quem te chamou. Você está se desviando de Deus. Então, uma diferença na sua compreensão dessa doutrina, na compreensão do que é o evangelho, te leva a uma diferença numa compreensão de quem é Jesus, automaticamente. E com isso, o que isso significa? Significa que é questionável se você de fato conhece a Jesus. Olha como é que isso é sério. Então, uma diferença na compreensão da doutrina leva a uma diferença na compreensão de quem Jesus é. E se a sua compreensão de quem Jesus é está diferente, isso automaticamente torna questionável o fato de você conhecê-lo ou não. Um outro ponto também é que outro evangelho não é de fato o evangelho. E isso quer dizer que a mensagem do evangelho, por natureza, ela não pode ser de jeito nenhum adulterada. Assim, nem de leve. Ela não pode ser adulterada. A mensagem do evangelho é simples. E é a seguinte: você é salvo pela graça por meio da obra de Jesus Cristo e nada mais. Ponto. Nada mais. Quando você faz qualquer acréscimo a isso, você perdeu tudo, toda a mensagem. Perde tudo de uma vez, entendeu? Então, a gente tem mais um ponto também a respeito disso, que é um outro evangelho, ele vai produzir maldição. Ele produz maldição. Paulo diz que evangelhos diferentes trazem consigo uma maldição. Isso quer dizer que alterar, cara, olha isso. Alterar o evangelho, cara, é brincar com a vida e com a morte eterna. É só isso que você faz se você adultera a mensagem de Deus, o evangelho de Deus. Mas significa também que, no sentido assim muito prático, que medo, ansiedade e culpa, eles vão estar sempre atrelados, andando juntos à crença em outros evangelhos. Olha isso, né? O fato da gente não ter segurança na nossa salvação faz com que a gente ande com muito medo, com muita ansiedade e se culpando muito. E nós vamos ver, assim, mais pra frente, nos próximos episódios, que até os cristãos experimentam, sim, às vezes, um senso de condenação. Isso acontece porque, na prática, né, eles vão estar fazendo o quê? Eles estão confiando em outros evangelhos, em outras maneiras de fazer por merecer a salvação. Então isso vai fazer o quê? Isso é um leve desvio, né? Então isso vai produzir ansiedade, vai produzir medo, entendeu? Vai produzir culpa. Só que agora, né, com tudo isso que a gente tem visto aqui, a gente
consegue enxergar por que Paulo ele é tão rude, tão firme, né? Por que ele tem essa linguagem tão intensa, por assim dizer, aqui nessa carta? Porque o que está em jogo, gente, é algo muito, muito sério, muito sério, muito sério, que é o nosso conhecimento de quem Jesus é, a verdade do Evangelho e também assim o destino eterno das pessoas, o destino eterno da alma das pessoas. É isso que está em jogo. Então a franqueza de Paulo, na verdade, ela é por amor. Paulo, ele é um apóstolo que ama a Deus. Ele ama o Evangelho de Deus. E ele ama o povo de Deus. Então olha só isso. Se nós amarmos, isso é muito doido. Se nós amarmos como Paulo amou, tanto Deus, quanto a mensagem de Deus, quanto o povo de Deus, nós vamos entender o porquê que ele escreveu e como ele escreveu essa carta. E no final das contas, a gente vai ser muito grato por isso. Existe um zelo de Paulo aqui muito grande nessa carta aos Gálatas. E isso é algo que precisa estar no seu coração. Eu fico com muitas telas aqui que eu estou usando o OBS e tal, e olhar para a câmera do celular é meio difícil, então não sei se eu estou olhando certo para ela, se tá meio desviado, mas eu espero que você consiga ter acompanhado bem esse vídeo. E cara, agora eu queria muito saber a sua opinião. O que você acha que mais desafia a mensagem do verdadeiro evangelho nos dias de hoje? Responde aqui comentando no vídeo aqui embaixo, que eu quero saber. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Estou muito feliz que tenha alcançado muitas pessoas aí. Os vídeos têm tomado uma proporção maior do que eu imaginei. A gente chegou ao fim de mais um episódio, né? Em breve a gente se encontra pro próximo episódio. Até lá!